a CESP. Quem não conhece a CESP, ela é a Associação das Empresas de Informática aqui do Rio de Janeiro. Tá? Hoje em dia são mais de 200 empresas associadas. E para rapidamente falar de um pouco mais do meu histórico profissional, eu já trabalhei durante alguns anos na IBM e trabalhei também na incubadora tecnológica da PUC, tá? Lá junto com as empresas de TI. Bem, para passar rapidamente aqui para vocês a agenda de hoje, a gente vai iniciar discutindo um pouquinho sobre a escolha de TI, tá? A escolha da carreira aí de vocês, como é que isso se deu. É importante que a gente tenha um diálogo aqui bastante aberto ao longo da palestra, porque quando a gente fala hoje no número de profissões que existem dentro de TI, a gente não consegue nem contar um número exato, para ser sincero. Todo dia existe um novo cargo surgindo em TI, uma nova tecnologia. Então, quando a gente fala de gestão de carreira, em TI principalmente, não tem bem uma fórmula mágica, uma receita de bolo. Para você chegar ao sucesso, você pode ir pela direita, pode ir pela esquerda. Então, vai muito de caso a caso e é interessante que a gente consiga ter uma interação aqui para que eu possa adaptar a palestra da melhor maneira possível à realidade de vocês. Daí o ponto 2 e 3 aqui que a gente vai passar é um pouco de escutar um pouco as nossas vontades e balancear elas com as vontades do mercado. Não adianta nada a gente apenas fazer o que o mercado quer e não adianta nada apenas a gente fazer o que a gente quer, tá? Para que a gente fale um pouquinho do mercado, existe uma pesquisa que vai ser apresentada, tá? Que conta um pouquinho do que o mercado hoje em dia espera de vocês, tá? Para balizar um pouquinho. Vamos discutir um ponto sobre a teoria versus a prática, tá? Ver qual é o peso que cada uma delas deve ter, se é estudar demais ou se é praticar demais, ou nenhum dos dois, é fazer os dois de uma maneira equilibrada. Depois a gente tem uma outra pesquisa que fala um pouquinho das políticas de RH hoje em dia nas empresas, tá? E como estão os cargos e os salários, tá? Como é que está a remuneração dos diferentes cargos que existem. A gente fala das perguntas mais frequentes, depois, perguntas que eu venho coletando das palestras anteriores, para colocar aqui para vocês expor qual que seria a resposta de cada uma delas. Aí a gente vai falar sobre atingir uma meta e vamos falar sobre algumas dicas essenciais, tá? Nossa previsão da palestra é mais ou menos 1h30, 2 horas. Obviamente, com perguntas, isso varia bastante, tá? Então, eu costumo sempre começar dizendo que é o seguinte: a TI não se restringe a equipamentos, programas e comunicação de dados. Isso até foi retirado da Wikipedia. É muito importante deixar claro que a TI hoje em dia está muito mais focada em cima das suas mentes pensantes. Nenhuma grande empresa de TI sobrevive apenas com tecnologia de ponta, se não tiver bons programadores, bons analistas, né, dentro de suas empresas, pensando em como criar uma nova solução, um novo sistema. Tá? O peso hoje em dia sobre as mentes pensantes é cada vez maior. Para você ter uma ideia de como isso hoje em dia é nítido, quando a gente fala sobre empresas de TI tentando um financiamento num banco, a gente pode dizer que isso hoje em dia é quase impossível. Quando uma empresa tenta um empréstimo, o banco quer saber quais são as garantias que a empresa vai estar oferecendo. Caso ela não consiga pagar, ela de repente tem um imóvel, tem algum carro, algum equipamento que ela consiga vender. As empresas de TI hoje em dia têm computadores que em cerca de 2 anos já são obsoletos. E a outra grande fonte, ativo que eles possuem são as mentes pensantes, que o banco, na verdade, não encara muito como uma real garantia. Então, o peso hoje em dia sobre o profissional de TI é muito grande. Tá? Isso significa que existe uma valorização muito grande, mas ao mesmo tempo que para se tornar um bom profissional existe um trabalho bastante árduo aí pela frente. Então, para a gente poder começar a nossa interação aqui, eu começar a adaptar cada vez melhor a palestra para vocês, eu gostaria de escutar por que vocês estão aqui hoje. Se vocês são estudantes, já são formados, se vocês, que área que vocês atuam, que dúvidas vocês possuem. Quem gostaria de começar falando um pouquinho para a gente? Vamos lá. Tá.
Ok. Tá, legal. É muito importante encontrar estudantes ainda na universidade aqui, porque, enfim, está no início da carreira, já está começando a se formar. A gente vai dar algumas dicas bastante importantes aqui, mas eu não queria desestimular quem já está com algum tempo já de carreira, já tem 10, 20 anos. É muito comum a gente encontrar aqui pessoas que já estão no mercado há algum tempo, tá? Eu costumo dizer que hoje em dia, até pelos avanços da medicina, o tempo em que uma pessoa trabalha, né, hoje em dia chega as pessoas vão se aposentar com 65, 70 anos. A Previdência Social cada vez gosta mais disso. Mas a questão é, vocês têm muito tempo de carreira pela frente, geralmente. Dificilmente as pessoas que vêm aqui, estando já 10 ou 20 anos na profissão, podem se considerar em fim de carreira. Então, sempre é tempo de conseguir encontrar um caminho que esteja mais adequado à sua realidade ou que vá satisfazer profissionalmente, né, vocês. Quem mais gostaria de falar um pouquinho? Vai lá. Desculpa. Uhum. Tá. Nessa questão de perspectivas, o panorama que a gente vai mostrar do mercado vai conseguir responder algumas coisas, tá? Qual é o tipo de conhecimento hoje mais valorizado, ou melhor, nem mais valorizado, mais procurado. Consequentemente, é onde você tem mais escassez, tá? Além disso, a gente vai colocar aqui que muitas das informações aqui são um pouco mais genéricas, né? Dificilmente a gente consegue detalhar a um determinado nível, porque, enfim, como eu já disse, o número de tecnologias é monstruosa, o número de cargos é ilimitado, tá, hoje em dia. Então, o que a gente tem aqui é de uma maneira um pouco mais genérica, demonstrar para vocês aonde existe uma maior demanda de profissionais. Tá? Isso vai mostrar um pouco, né, da realidade, vai conseguir responder um pouco, mas, ao mesmo tempo, muitas das respostas deverão ser buscadas por vocês e a gente vai mostrar um pouquinho aonde encontrar, de que maneira, tá, e assim por diante. Vamos lá. Uhum. Tá, legal. Vamos passar por isso com calma. E, enfim, eu gostaria que esse tipo de interação ocorresse ao longo da palestra, tá? Não esperem apenas o final para a gente poder estar tirando as dúvidas. Bem, sempre gosto de colocar isso aqui. Essa palestra é uma palestra sobre escolhas, tá? A gestão da carreira de TI, né, em TI, significa saber fazer as escolhas certas nos momentos, né, que aparecerem as opções, tá? Hoje em dia, quando você vê um cardápio, possibilidades, você se depara com as mais diversas possibilidades, opções e, obviamente, a vontade é de comer todas as rosquinhas, né? Geralmente a gente tem esse primeiro impulso. Novamente, não vou falar, olha, comem apenas as de chocolate ou então as de morango, mas vou falar o seguinte: saibam analisar com calma, né, quais são as decisões que vão pesar para o futuro de vocês. Isso vai ficar um pouco mais claro ao longo da palestra. Então, essas escolhas vão ser as escolhas que vão formar a carreira de vocês. Gente, eu sei que todo mundo reclama que só tem japonês aqui. Eu juro que eu vou achar um grupo de brasileiros para colocar para vocês. Mas, enfim, as escolhas vão fazer com que vocês estejam um dia, né, numa equipe de trabalho, num time vencedor, formando uma grande equipe de TI. Então, como